Glória a Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1. Louvado seja Deus. Versículo 1 diz assim, eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Esta palavra muito conhecida nossa, né, meus irmãos? Culto de missões. Nós estamos aqui esta noite porque somos frutos de missões, né? Todos que aqui estão foram evangelizados de um jeito ou de outro, e você está aqui porque você é fruto de missões. Sem missões você não estaria aqui. Glória a Jesus. Já dizia certo pregador, né? Não fazer missões é esconder o remédio do doente. Glória a Jesus. Você, quando faz missões, quando prega a palavra de Deus, você está ensinando o remédio. E o remédio para a nossa nação não é um presidente A, não é um presidente B. O remédio para essa nação é Jesus Cristo, Salvador do mundo, aquele que tira pecado, aquele que transforma, aquele que liberta o homem do vil pecado. Então, o remédio é esse, irmãos. O remédio da nação é Jesus. Se a nação brasileira confessasse Jesus como Senhor, o Brasil seria país não só de primeiro mundo, mas seria um país dos céus. Glória a Jesus. O texto que a gente leu é muito conhecido. A Bíblia nos ensina que quando Jesus começou seu ministério após o batismo, Jesus foi levado para o deserto. E no deserto Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, após passar 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, Jesus venceu. Glória a Jesus. E quando ele venceu, ele saiu proclamando o evangelho do reino. Glória a Jesus. E Jesus pregava, irmão, com a autoridade que todos gostavam de ouvir Jesus pregar. A Bíblia diz que a multidão gostava de ouvir Jesus pregar porque ele pregava com autoridade. Glória a Jesus. E aonde Jesus ia, a multidão ia. Por causa de quem? Por causa dele. Hoje, infelizmente, a multidão se junta por causa do cantor. A multidão hoje se junta por causa do pregador. Mas a multidão aqui, ela se juntava para ouvir a palavra de Deus. Aleluias. E aqui a Bíblia nos diz que a multidão, irmãos, aleluia, quando soube que Jesus estava ali, a multidão apertou Jesus. Glória a Deus, eles se reuniram por causa de Jesus. E aqui nesse texto fala algumas necessidades. Primeira, glória a Jesus, a necessidade da multidão. A multidão necessitava de ouvir a palavra, tanto que eles apertavam Jesus para ouvi-lo. Glória a Deus. Porque, irmãos, a multidão aí fora ainda necessita ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que diz: eu já preguei muito nessa rua, eu já preguei muito para esse irmão, eu já preguei muito para aquela irmã. Glória a Jesus. Eles nunca confessaram o nome do Senhor. Continue pregando, porque eles necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você prega, mais possibilidade tem ele de crer na palavra de Deus. E a multidão apertou Jesus, irmãos, ali à beira do mar da Galileia.
para ouvir a palavra, para ouvir Jesus pregar. E é bom, irmãos, quando Jesus fala, e é bom quando você ouve ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz que a multidão apertou Jesus ao ponto de ele olhar e ver 2 barcos. A Bíblia diz que Jesus olha 2 barcos, ele apertado pela multidão, ele vai e entra em um barco. E esse barco era o de Simão Pedro. Glória a Jesus. Quem escolheu entrar no barco de Simão Pedro foi Jesus. Não foi Pedro que chamou Jesus para lá. Jesus escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Ou seja, quem escolhe é Jesus. Sempre quem vai escolher é Jesus. E quem ele escolhe, irmão, é com ele. Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Aleluia. Tinha outro barco ali, mas Jesus entrou em qual? No de Simão Pedro, um homem que passou a noite pescando. Aleluia, passou a noite pescando, um pescador profissional, e nada pegou. Durante o dia estava lavando as redes. Entra um homem desconhecido em seu barco e disse: ei, vá mais um pouquinho à frente que eu quero ensinar a multidão. A Bíblia diz que Pedro, Simão Pedro, faz o que Jesus manda, bota o barco mais para frente, e Jesus começa a ensinar a multidão, porque Jesus também tem necessidade, irmãos. Glória a Jesus. Qual era a necessidade de Jesus aqui? De um barco. Jesus necessitava de um barco para ensinar a multidão através desse barco. Glória a Jesus. Jesus escolheu qual? O de Simão Pedro. Glória a Jesus. Jesus necessita, irmãos, de vidas, de barco. O barco simboliza vidas. Jesus necessita de vidas para quê? Para que ele possa proclamar a palavra dele através dessas vidas. E uma dessas vidas é você. Jesus escolheu você. Jesus, ele não errou, ele entrou na sua vida, não foi por acaso, foi a escolha dele. Glória a Deus. E através da sua vida, Jesus quer ensinar uma multidão. Jesus necessitava de um barco. Jesus necessitava tanto que em Marcos capítulo 3, versículo 9, Jesus chega para os discípulos e diz: ei, vocês sempre têm um barco à disposição. Glória a Deus. Vocês sempre têm um barco à disposição, que era para Jesus ensinar a multidão. E Jesus ali começa a ensinar, a pregar a palavra. Jesus ensina a multidão. Aleluias. E quando Jesus termina de ensinar a multidão, glória a Deus, Jesus olha para Pedro e diz: ei, glória a Jesus, agora faz-te ao largo. Glória a Deus. E lance as redes, lance as vossas redes para pescar. Glória a Jesus. O interessante é que Pedro, aleluias, ele estava no barco que Jesus estava ensinando, irmãos. Pedro ouviu todo o ensinamento de Jesus. Pedro ouviu Jesus ensinar a multidão. E quando Jesus termina de ensinar, Jesus dá uma ordem a Pedro: agora vá mais à frente, vai ao fundo, às águas fundas, e lança as vossas redes para pescar. E Pedro diz: Senhor, glória a Jesus. Pedro diz assim: aleluia, mestre, glória a Deus, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Aí ele vai dizer: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro estava ouvindo quem? Jesus ensinar. O que foi que a palavra gerou em Pedro? Fé. E Jesus dá o quê? Dá uma ordem para testar a fé de Pedro. Glória a Jesus. E quando ele disse: Senhor, eu não peguei nada a noite inteira, foi uma noite frustrante, aleluia, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro precisava de ouvir a palavra de Deus. Pedro necessitava do ensino, de ouvir a palavra, para que a palavra gerasse nele fé. E Pedro creu, irmãos. Glória a Jesus. Imagine você, alguém aqui que pesca, passar a noite pescando, não pegar nada, durante o dia chega um camarada estranho e diz: ei, agora vá mais à frente e lança ali a sua rede ali. Aí você diz: eu vou não, estou cansado, eu estou com sono, estou decepcionado. Que coisa ruim é passar o dia pescando ou à noite e você não pegar nada. Glória a Jesus. Mas Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque uma coisa é, irmãos, pescar sem a ordem de Jesus é uma coisa, mas pescar quando Jesus manda é outra coisa. Muita gente não está apanhando peixe porque não estão pescando segundo a ordem de Cristo. Mas quando Jesus manda, pode lançar as redes que tem peixe para a glória de Deus. Tem muita gente lançando as redes de qualquer jeito.
Tem muita gente fazendo a obra de qualquer jeito. Tem muita gente fazendo segundo a tua vontade. Mas quando faz segundo a palavra de Deus, tem resultado. Tem muita gente lançando a rede e diz: eu não tenho resultado. Mas é porque não está lançando segundo a palavra. Quer ter resultado? Faça segundo o que Jesus diz. Aleluias. Porque uma coisa, irmãos, é fazer como Jesus diz. Tem muitas pessoas por aí fazendo o que Jesus não está dizendo e querem resultado. Não vai ter resultado, irmãos, porque a glória não é para nós, a glória é para Ele. A glória é de Jesus. Aleluias. E Pedro creu. Aleluias. Pedro creu no que Jesus disse, nas palavras de Jesus. O que ele faz? Lança as redes. Aleluias. Glória a Deus. Imagine Pedro, irmãos. Imagine se você fosse Pedro nesse momento. Você puxando as redes. Tem condição, está enganchado. Eu conheço esse lugar, eu jogo rede aqui todo dia. Está enganchado. Ele disse: mas está batendo alguma coisa, está movendo a rede. E na hora que ele nota que é os peixes, imagine, irmão, se fosse você. Imagine, a Bíblia diz que Pedro, eles fazem, aleluia, eles pegam uma grande quantidade de peixe que chega ao ponto de rasgar as redes. Glória a Jesus. A multidão necessitava de ouvir a palavra. Jesus necessitava de um barco. E os pescadores necessitavam de peixe. Aleluia. Todo trabalhador da obra do Senhor, irmãos, quando ora por uma vida, glória a Jesus, ele tem as forças renovadas, né? Glória a Jesus. Todo aquele que faz missão, aleluia, com alegria, aleluia, que tem o amor por almas, na hora que uma pessoa diz: eu quero aceitar Jesus, meu irmão, é uma alegria tremenda. Ele sai triste de casa, às vezes sai cansado, com dor nas costas, dor na cabeça, aleluia, perdeu o sono a noite toda, mas ele vai pregar a palavra, e quando alguém disser: eu quero aceitar esse Jesus que você está pregando, a dor de cabeça passa, a dor nas costas some, o enfado some e ele é renovado. Porque, irmão, quem trabalha na obra quer ver almas, precisa ver almas confessando o nome de Jesus. Que o que dá alegria ao crente que faz missão, aleluia, não é muita pessoa no culto, aleluia, não é o pregador, não é o cantor, é uma alma confessando a Jesus como Salvador. Aleluia, é a única coisa que tem festa aqui, tem festa lá, aleluia, diante dos anjos. E quem está diante dos anjos é o nosso Deus. Deus também festeja quando um pecador se arrepende. Aleluias. Pescador necessita de peixe, irmãos. Certa vez eu vi um testemunho de um missionário que passou um ano pregando a palavra em uma ilha. Uma vida para Jesus. Um indígena aceitou Jesus. E quando ele chegou na sua igreja, que enviou, alguém perguntou: valeu a pena passar um ano para ganhar uma alma para Jesus? Ele disse: se me enviasse para lá, eu passasse 2 anos e ganhasse uma alma para Jesus, valia a pena. Glória a Jesus, valia a pena, porque o pescador, ele quer peixes para a honra de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, é bom, né, irmãos? Aleluias. Eles fizeram o que Jesus mandou. Pedro fez o que Jesus mandou. E quando ele e seu irmão André puxam as redes, uma grande quantidade de peixe, aleluias, porque era necessidade dos pescadores, eles necessitavam de pegar peixe, aleluias, eles viviam da pesca, glória a Deus. Mas é interessante que para atender a nossa necessidade, nós precisamos atender primeiro a necessidade da obra de Cristo. Aleluia. Pedro primeiro atendeu a necessidade de Cristo, cedeu o barco. Depois que ele cedeu o barco a Cristo, Jesus disse: agora pode lançar a rede, porque tem peixe para você, tem provisão para a sua família, tem provisão para a sua casa, tem provisão para a sua saúde. Aleluias. Glória a Deus. Quando eles pegam a quantidade de peixe ao ponto do barco quase ia afundar, irmãos.
eles fazem sinal para outro barco: ei, venha para cá. Glória a Jesus. Eles fazem os sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E quando o barco chegou lá, os 2 barcos saíram cheios. Aleluias. Porque quem atende a necessidade do reino, irmãos, aleluia, ganha bênção sob medidas. Aleluia. Certa vez Pedro disse: Senhor, e nós? Deixamos família, deixamos emprego, deixamos tudo. Aí Jesus disse assim: Pedro, não há esse que não deixe tudo por mim e não ganhe 100 vezes mais aqui na terra e tem um lugarzinho lá no céu. Aleluias. Ele chamou, glória a Deus, outros companheiros, outro barco, ambos encheram. Aleluia, porque a bênção de Deus para você abençoa outros também, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Glória a Jesus. Porque eu me lembro, abri um parênteses para contar um testemunho. Glória a Deus, eu trabalhando lá no campo do Bichopar, mesmo quando fui emancipado, eu trabalhava, irmãos. Eu tenho uma enfermidade na coluna, mas para a igreja eu ia. Passava o dia lá, trabalhando. Alguém falou para mim, disse: ei, você está morrendo de ganhar dinheiro aí, tá? Aí eu disse: estou, irmãos. Deus não deixa faltar nada, apesar de tudo. Aleluia. Deus me dá merenda, me dá almoço e me dá janta. Glória a Deus. E o mais, o tempo passou, eu morava em uma casa de barro, de taipo. Os irmãos conhecem o linguajar. Quando foi 3 meses depois, eu ganhei uma casa, irmãos. Aleluia. Em 14 dias os irmãos fizeram minha casa e está lá a minha casa. Glória a Deus. Não gastei 1 centavo. Glória a Deus. Quem deu foi Deus. Não para minha glória, para a glória dele. Porque ele honra quem trabalha na obra dele. Ele honra, irmãos, quem gasta suor nesta obra. Aleluias. Louvado seja Deus. Usou outro barco, vai. Ambos são enchidos de peixes. E aí Pedro, irmãos, quando vê aquilo, Pedro se prostra aos pés de Jesus. Vendo isso, irmão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Glória a Jesus. Pedro está dizendo assim: Senhor, afaste de mim, o Senhor errou. O Senhor entrou no meu barco, o Senhor errou. Se afaste de mim, que eu sou um pecador. Glória a Jesus, porque quanto mais próximos de Jesus nós estamos, irmão, mais nós reconhecemos que nós somos falhos e somos pecadores. Glória a Jesus. Pedro, quando viu aquilo, se prostrou aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, que eu sou um pecador. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro declara Jesus, a sua falha, declara Jesus. Aleluia, como ele era pequeno. Aleluias. Mas o que é que Jesus diz para Pedro? Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus diz: Pedro, eu não errei. Foi eu que te escolhi, Pedro. Aleluia. De agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens, porque eu entrei na sua vida. Não tenha medo, Pedro. Eu tenho algo maior para a sua vida. Aleluia. Pedro, irmãos, ele conhecia a si mesmo. Aleluia. Pedro sabia das suas fragilidades. Ninguém é tão forte assim. Às vezes tem pessoas que falam que você disse: esse cabo é impecável, ele não peca. Aleluia. Mas todos nós temos um ponto fraco, que quando nós estamos aos pés de Jesus, nós declaramos: Jesus, me ajuda nisso. Jesus, porque o Senhor me escolheu para isso. Jesus, o Senhor sabe. Aleluia, porque o Senhor me chamou, Jesus. Uma coisa eu digo, irmão, Jesus não errou não. Ele escolheu, foi você mesmo. Pode alguém dizer que você não é capaz. Pode alguém dizer que você não louva bem. Pode alguém dizer que você não prega, não tem conhecimento. Mas Jesus não errou não. Aleluias. Pedro necessitava de ouvir a palavra. E Pedro necessitava de perdão. Talvez essa noite você entrou aqui
necessitando de perdão. Aleluias. Uma coisa eu digo, Jesus tem perdão para a sua vida. Jesus tem perdão para você. Aleluias. Glória a Deus. Pode você ter dito, Jesus ter chamado você para algo. Aleluia. Você por um momento ou outro falhou. Aleluias. Glória a Deus. Mais uma coisa eu digo, Jesus tem perdão para você. A promessa que Ele fez vai ser cumprida para a honra e glória dEle. Glória a Jesus. Jesus chamou você para uma grande obra. Jesus chamou você para ser testemunha. Jesus chamou você para ser proclamador do Evangelho. Jesus chamou você para ser missionário da última hora. Jesus chamou você para ser exemplo, para ser luz, para ser sal. Jesus chamou você, aleluia, para ser exemplo nesta terra. Aleluias. Pedro disse: afaste de mim, Jesus. Quem aqui no momento de angústia, aleluia, dos seus erros, não falou para Jesus e disse: Jesus, por que o Senhor me chamou para isso? Eu disse que não era capaz, Jesus. Eu disse que não tinha força. Eu disse que nem falar direito eu sabia. Mas o Espírito Santo te envolveu e disse: foi eu que te chamei. Eu vou contigo. Você não está só. Eu estou contigo. Aleluia. Você é renovado. E você sabe que não é a sua força, mas é o Senhor que é a sua fortaleza. E você não desiste, você não para. Você às vezes quer parar e não para, porque Ele é contigo. Aleluia, porque muitas vezes temos vontade de parar, irmãos. Quem não teve? Se até Jesus certa hora diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Aleluia, mas Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem aqui certa vez não derramou a lágrima de Jesus: eu vou parar, eu não suporto mais. Mas Jesus não deixa você parar não. Aleluia, porque Ele fez uma promessa na sua vida. E essa promessa será cumprida em nome de Jesus. Jesus disse para Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E Pedro segue Jesus. Aleluia, durante mais de 3 anos. Seguindo Jesus. Vendo Jesus fazer milagre. Aleluia, sendo ali o líder. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, ele vendo Jesus fazer tudo, irmãos. Aleluia, quando a gente pensa que eles viram aquilo, assim, Jesus curando, Jesus colocando a mão sobre uma pessoa enferma e curando, Jesus colocando a mão sobre o leproso e curando, glória a Deus. A gente só de imaginar vendo uma cena dessa, a gente já fica alegre, né? Aleluias, glória a Deus. E Pedro vendo tudo aquilo, certa vez Jesus chega para Pedro e diz: glória a Jesus, esta noite todos vocês serão escandalizados em mim e me deixarão. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu? Tem nem perigo, Jesus. Pode esses outros aí deixar o Senhor, esses outros aí. Eu não, eu sou forte. Eu sou o líder aqui, né, deles. Glória a Jesus, eu sou o que o Senhor chamou. Aleluia, lá na praia. Aí Jesus disse: Simão Pedro, esta noite o galo não cantará antes de você me negar 3 vezes. Ele diz: nem que eu morra, eu nego o Senhor. Aleluia. Uma coisa eu disse e digo de novo: ninguém é tão forte assim não, irmãos. Aleluia. Todos nós temos as nossas fragilidades. Aleluia. Até o nosso maior exemplo de fé, que a gente olha para o nosso pastor, né, e diz: eu quero ser igual o pastor. Parece que o pastor assim não tem fragilidade, mas tem também. Só Deus sabe, irmãos. Glória a Jesus. Só Deus e Ele e a esposa sabem. Aleluia. Das lágrimas que é derramada, muitas vezes escondida, das aflições. Aleluias.
E Pedro disse assim: nem que eu morra, eu nego o Senhor. Pedro fez o quê? Negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez, Lucas diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro. E quando Pedro olha para os olhos de Jesus, a Bíblia diz que Pedro começa a chorar amargamente e sai correndo. Aleluias. Pedro está ali, Jesus ressuscita, Pedro está ali junto com os discípulos. No capítulo 16 de Marcos, o anjo aparece às mulheres que vão até o túmulo de Jesus e diz: ei, vocês digam aos discípulos e a Pedro, aleluias, e a Pedro, que Jesus vai adiante deles para Galiléia, e lá vocês vão ver ele, como ele vos disse. Aleluias. O interessante é que o Pedro não era discípulo. O anjo poderia ter, aleluias, dito assim, resumido, diga aos discípulos que vão, mas ele disse os discípulos e a Pedro. Aleluia. Pedro não se sentia mais discípulo, irmão, estava junto com os discípulos, mas não se sentia mais, por causa de que? Do pecado dele. E quantas pessoas estão no meio, aleluia, mas por causa do pecado não se sentem mais. Mas uma coisa eu digo: Jesus está aqui esta noite para perdoar pecado. Aleluia. Jesus pode te perdoar, basta você pedir, basta você confessar a Ele. Aleluia. Imagine, irmãos, quando alguém dá confiança a você de algo e você falha, quando você vê ela, você fica com vergonha, com uma certa intimidade. Rapaz, o pastor me honrou nesse cargo e eu falhei. Aí você vê o pastor Francisco e diz: rapaz, eu estou com vergonha, o pastor Francisco confiou tanto em mim. Imagina, Pedro era do mesmo jeito, irmãos. Ele era discípulo, mas não se sentia. Mas Jesus não esqueceu da promessa que fez a ele no começo da caminhada. Jesus diz: Pedro, você vai ser pescador de homens. Aleluia. Quem prometeu foi ele. Aleluia. Jesus vai buscar Pedro. Capítulo 21 de João. Aleluia. Pedro está junto com alguns discípulos e Pedro diz: eu vou pescar. Pedro vai pescar. Aí a cena, irmãos, volta desde o começo. Pedro passa a noite pescando, não pega nada. Quando é durante o dia, alguém lá na praia grita: filhinhos, tem alguma coisa aí de comer? Aleluia. E eles disseram: nada. Jesus manda lançar a rede. Aleluia. Eles lançam, pegam grandes peixes. Aí João disse: ei, Pedro, é o mestre. Glória a Jesus, é o Senhor, Pedro. Aleluia. Pedro salta do barco. Que às vezes a gente prega dizendo que Pedro salta e vai em direção a Jesus. Ele salta e se esconde com vergonha. Ele é o último aí. O barco chega na praia. Aleluia. Os discípulos vão. Aí Pedro vai lá atrás levando os peixes. Mas quando ele chega lá, Jesus já tem comida preparada para ele. Aleluias. E Jesus chega ali para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Aleluia. Pedro disse: eu amo, Senhor. E na terceira vez diz: tu sabes. Aleluia. E Jesus disse para Pedro: segue-me. Aleluia. Jesus restaura o ministério de Pedro. Aleluia. Pedro não estava se sentindo discípulo, mas Jesus restaurou o ministério dele. Pedro segue Jesus. Aleluia. 50 dias depois. Aleluia. Menos de 50 dias depois. Glória a Jesus. 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Mais alguns dias depois. Primeira pescaria de Pedro. Aleluias. Quase 3.000 almas. Aleluia. Primeira pescaria de Pedro. Aleluia. Depois da restauração do ministério. 3.000 almas. Glória a Deus. O que aconteceu? Jesus cumpriu com a promessa. Pedro se tornou pescador de homens. Aleluia. Jesus vai cumprir a promessa que ele fez a você. Pode até a situação estar toda ao contrária, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. A situação era toda adversa, irmãos, para Pedro. Ele tinha negado Jesus. Aleluia. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus tirou. Aleluia. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus tirou ele de lá.
Aleluia, mas Jesus foi buscar e disse: Pedro, a promessa não morreu não, Pedro. Você ainda vai ser pescador de homens. Aleluia, você vai me honrar na vida e vai me honrar na morte. Você vai ser pescador de homens. Aleluias. Jesus não errou não, Ele escolheu você que está aqui esta noite. Aleluias, a promessa não morreu, a promessa está de pé. E Jesus vai cumprir a promessa na sua vida. Aleluias, você vai ser pescador. Aleluia, você vai ser um vaso usado na mão de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus aqui neste lugar. Aleluias. Glória a Deus, porque Jesus, irmãos, Ele não erra na escolha. Glória a Deus. Pedro necessitava, aleluia, de ouvir a palavra. Pedro necessitava, aleluia, de peixe. Mas Pedro, para ter um ministério restaurado, necessitou de perdão. Aleluias. Glória a Deus. No versículo 10 do Salmo 51, Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Restitui em mim a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito inabalável. Ele vai dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi disse: depois do perdão, depois da restauração, eu vou ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Jesus. Pedro foi perdoado. Aleluia, Pedro falhou. Aleluia, mas Jesus escolheu o homem certo. Jesus não errou. Jesus perdoou. E ele se tornou pescador de homens para o reino de Deus. Primeira pescaria, 3.000 peixes. Segunda, quase 5.000. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, aleluia, que há poucos dias atrás estava com medo, irmãos, de morrer por causa de Jesus. Em Atos 2, na hora que diz: esses homens estão loucos, Pedro se levanta e diz: ei, louco o quê? Isso aqui é o Espírito Santo. Isso aqui é promessa de Deus. Isso aqui é cumprimento da promessa. Aleluias. Glória a Deus. Jesus quer fazer você instrumento dele nessa terra. Aleluia, quem quer ser instrumento de Deus, levanta a mão. Aleluia, você vai ser instrumento de Deus aqui neste lugar. Aleluia, você vai ganhar almas para o reino do Senhor aqui neste lugar. Aleluia, você vai ser usado por Deus aqui neste lugar. Pode você achar que não pode, pode alguém dizer que você não dá, mas se Jesus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Porque Jesus é aquele que escolhe as coisas loucas dessa vida, que é para confundir os sábios. Ele escolhe o que não é, que é para confundir o que é. Aleluias. E se não fosse assim, você não estaria aí. Esses homens não estariam aqui. Eu não estaria aqui esta noite, porque foi Jesus quem nos escolheu. Aleluias. Foi Jesus quem nos chamou para uma grande obra. E essa missão é minha, mas esta missão também é sua. Você tem a missão, Ele já deu a ordem. Qual? Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Em Atos Ele vai dizer: e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Não é fácil ser testemunha. Não é fácil pregar o Evangelho. Aleluia. Às vezes, aleluia, dói. Às vezes você é perseguido, mas faça o que Ele mandou. Aleluia. Aleluia, faça o que Ele mandou você fazer. O nome dEle vai ser glorificado e você vai ser restaurado em nome de Jesus. Quem crê que foi chamado por Deus? Aleluia. Quem quer ser usado por Deus? Porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que não quer ser mais usado por Deus, irmãos. Infelizmente está chegando tempos que as pessoas têm vergonha de falar de Deus. Tem
Nós estamos vivendo um tempo que pessoas têm vergonha de dizer que servem ao Senhor, mas não tenha vergonha do seu Senhor não, aleluia, porque Ele perdoou o seu pecado, aleluia, porque Ele mudou a sua vida, porque Ele entrou na sua casa para fazer transformação, Ele entrou na sua vida, Ele vai usar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Levante sua mão, quero profetizar em nome de Jesus, aleluia. Você vai ganhar almas para o reino de Deus, aleluia. Você vai ser usado na sua escola, lá no seu emprego, aleluia. Você vai ser usado por Deus, você vai orar por almas, confessando o nome de Jesus, você vai ser instrumento dele, você que está se achando incapaz, porque a glória vai ser para ele, aleluia. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai ser usado por Deus, aleluia. Você vai ser usado por Deus, aleluia. Pode alguém olhar para você e dizer que não pode, porque eu com 5 meses de crente, irmão, novo convertido, já vou terminar, aleluias, porque eu era viciado em cocaína, eu era desmantelado que só o tutano, desmantelado mesmo, mas Jesus teve misericórdia, entrou lá na minha casa, aleluia, mudou a minha família, mudou a minha vida, aleluia. Jesus pegou eu lá do lamaçal do pecado, eu aceitei Jesus depois de passar 2 dias trancado no quarto, usando cocaína, glória a Jesus. Eu aceitei Jesus de ressaca, com o nariz cheio de pó, sangrando ainda, glória a Deus. Jesus mudou a minha vida, aleluia. Eu cheguei na igreja, olharam para mim, um diácono olhou para mim, eu carregando o tijolo e disse: você não presta para nada, você não presta nem para ser servente, disse desse jeito, aleluia. Eu só baixei minha cabeça, fiquei triste, aleluia, mas não parei não, aleluia, porque o Senhor é minha fortaleza, aleluia. O Senhor é minha força, e eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem eu fui, eu sei o que eu fazia, mas Jesus perdoou o meu pecado, e Ele quer perdoar seu pecado esta noite, aleluia. Confessa Jesus como Salvador, e você vai ser pescador de homens, em nome de Jesus.